Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vem vadia meu Deus. Vem vadia, vadia meu Deus. Bárbara Jordana. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho Beiramar. Arnaldo Antunes, eu converso com Bárbara Jordana Roth, psicóloga, psicologia clínica, 18 anos e com uma vasta experiência com crianças e adolescentes, né? E aí, como é que estão as coisas com essa clínica com crianças e adolescentes? Bom, primeiro eu queria agradecer novamente o convite, que na primeira vez que eu participei eu falei mais da psicanálise com crianças, né, Adriana? E agora, então, acho que eu vou falar um pouquinho mais, né, da minha experiência com adolescentes, né, que é uma... A gente que agradece. Que é uma clínica bem desafiadora, né, mas uma clínica que eu amo fazer, eu gosto de atender adolescentes, assim, eu gosto de um desafio. Eu acho que a gente está vivendo num momento em que está cada vez mais desafiador, né, cuidar de adolescentes em sofrimento, né. Eles vêm apresentando, a gente, né, percebe, eu acho que quem trabalha na clínica hoje, né, com a saúde mental de adolescentes, voltado para essa área da psicologia, da psicanálise, né, vai também talvez concordar comigo que eles estão em sofrimento, assim como eu vejo os pais, né. Eu acho que para a gente iniciar, a gente poderia pensar assim, né, com uma questão assim: o que é ser adolescente hoje, né? Neste mundo contemporâneo, com essas demandas a mil, as redes sociais bombando, né? Excesso de informação, excesso de imagens, nesse mundo imagético, onde a gente parece que precisa se sentir existente pelo número de curtidas que se tem, né? Pelo número de likes. E é isso e é aquilo, mas se eu não tive tal curtida, será que estou sendo visto? Será que estou sendo amado? Será que estou sendo odiado? Então, eu vejo que até isso tem causado sofrimento nos adolescentes. Mas acho que a gente pode, né, também se questionar, entrando um pouco nesse lugar ali do que é ser pai de adolescente, o que é ser mãe de adolescente, né? Como ser pai de um adolescente, como ser mãe de um adolescente, não tem uma receita de bolo, né? Então, mas assim, quais são os desafios que estão aí? E eu sinto assim, né, Adriana, isso tanto, né, no atendimento infantil com crianças, tanto com adolescentes, os pais muito perdidos, muito confusos, né, nesse papel, nesse lugar de ser pai e ser mãe hoje, né? Como eles estão se situando? Será que eles estão se situando ou estão fora de lugar? Ou que lugar eles estão? Porque estar fora de lugar também é um lugar, né? O que está acontecendo hoje com os pais, né? Eu vejo que sim, está sendo difícil para eles muitas vezes exercerem, se situarem, se posicionarem enquanto pais e mães de adolescentes, de crianças, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco pelo viés também, assim, o que é trauma, né? Hoje em dia virou assim, né? Uma coisa, vou traumatizar meu filho, mas o que é trauma, né? Que para psicanálise tem um conceito diferente, porque, né, no sentido mais comum, meu filho vai ficar traumatizado, né? Tá? Mas o que é isso, né? Sim, eu estava te ouvindo falar, né? Ser pai de adolescente, como é que é? Que logo em seguida de ser pai e mãe, porque pai e mãe é aquele que supõe que a criança vai crescer, né? E que vai ser qualquer um menos aquilo que o pai e a mãe imaginam, né? Então esse despojamento na função de pai e mãe, né? Que aquela criança não vai ser o que eu quero que ela seja, e eu vou
estar perto dela. Por quê? Porque eu amo. E o que é amar um filho? Daí eu acho que entra nessa questão que tu traz, assim, que eu acho que é uma crise, né? Sobre esse lugar de pai e mãe. O que é ser pai e mãe? O que é desejar um filho e a diferença sobre desejar um filho e querer um filho? Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um cachorro, eu quero um filho. Não está no mesmo patamar, né? Porque tem uma outra implicação que é a da filiação. Sim. Então, mas muitos pais colocam nesse lugar. Pode ser. Vamos lá. Assim como eu quero ter um carro, está na minha lista ter um filho no ano que vem. Ter uma casa. Mas como assim? Quer um cafezinho? São objetos, pode ser. São objetos, tá, mas o filho não é um objeto. O filho é um sujeito em formação. Um sujeito. Ser pais de alguém. Pois é, que Ser negócio pai é de esse? alguém, né? Se ocupar do projeto de formar um ser humano, de receber, de escutar um ser em formação. Não é pouca coisa, Não. é muita coisa, né? Então, assim, ó, essa questão eu vejo do que muito se traz, assim, que muitas vezes frustrar para alguns pais, isso é traumatizar? Não, frustrar faz parte de educar um filho. Frustrar, dizer não, nem tudo se pode na vida. Mas muitas vezes não, mas ai, coitadinho, vai ficar na ordem do trauma, como se isso foi um trauma. Não é à toa que se vê tantas crianças dormindo com pai e mãe hoje. Porque é o que tu estavas trazendo, quando sim, precisa se supor que ali tem um sujeito que vai crescer, mas talvez aí que está, né? A disponibilidade de viver hoje parece que está cada vez menor, há um encurtamento da linguagem, como uma vez a gente já conversou, e parece que muitos adolescentes não estão nem entendendo o que querem dele, porque muitas vezes parece o que é dito é assim, ó, fique aqui, vamos dizer, não tem futuro, não cresça. Ou será que está tão chato ser adulto assim que é melhor não crescer? Há muitos anos, uma conversa com adolescentes na escola estadual, antes de mim veio uma pessoa e palestrou também, né? Teve um bate-papo, e essa pessoa dizia assim, com toda boa intenção, mas ela dizia assim, essa é a melhor fase da vida. Né? Acho que eu já comentei isso contigo, é a melhor fase da vida, aproveitem. E quando essa pessoa falou isso, eu pensei assim, nossa, então não há futuro, não é? Porque se essa é a melhor fase, a vida do adulto é muito chata, né? E daí quando eu fui falar, eu pedi desculpas, eu disse, olha, eu vou ter que discordar de ti, né? Mas o melhor está por vir. Né? Quando a pessoa ela supõe que ela vai ter autonomia, que ela vai ter construído perspectivas para sua vida, vai ter tornado mais nítido alguns posicionamentos, né? Só que eu acho que é isso aí, né? Não há uma ideia de futuro nem para quem é adulto. Vamos ver, o que tu pensaste? É o que eu fico analisando e percebo isso continuamente na clínica, né? Essa questão, quando um dia a gente já conversava, né, em outro momento, parece que falta o futuro, como se não existe futuro, porque falta se supor que ali, sim, tem um sujeito que vai precisar se organizar na sua vida, vai precisar construir ali a sua base real e imaginária para construir a sua história, a sua vida, né? E essa base quem dá é o adulto que te dá, né, comida, roupa lavada, né, casa, te dá limites, um modelo identificatório, formação. Te ensina a cozinhar, te ensina a lavar a tua roupa, justamente. Se tu não quiser fazer, ok, mas assim, olha, tem que fazer, né? Mas a partir disso, nessa base que o adulto dá, que ali o adolescente vai podendo brincar, assim, num play,
né, aprendendo ali a se entender e se descobrir, né, nesse momento de transição, né, nesse transe, né, para poder ali construir uma certa autonomia, até para poder ali então entrar depois no mundo adulto com aspectos até mais criativos, mais potencializadores, de uma valoração mais da sua, né, autoestima, né, podendo reconhecer aquilo que ele também gosta de fazer, gosta de ser, e fazendo um luto dos ideais também, que a gente está numa sociedade muito idealizada, onde se preza excessivamente um sucesso, onde as pessoas parecem que estão escravas disso. Isso é um grave problema, porque as pessoas sofrem por não atingir essa plenitude. E aí eu fico pensando do quanto que o adolescente é obediente, né? Eu lembro do Caligares, quando ele fala, que é um psicanalista que eu particularmente gosto muito, infelizmente já faleceu, né? O Contar do Caligares, quando ele escreve, e ele diz que sim, né? Que o adolescente, ele decifra muito bem a mensagem do adulto quando há um imperativo do gozo. Goze agora, seja feliz agora, goze o pleno e seja feliz, é isso que importa na sua vida. Então, tipo assim, tá, mas se eu estou obedecendo um imperativo, né, desse gozo que vem lá do adulto, tá, mas então por que eu vou crescer se esse adulto, queria estar aqui de igual a igual comigo? Então, deve ser muito chato crescer. Então é interessante que a gente sabe o quê? Quando inicia a adolescência, porque há uma maturação fisiológica, mudança corporal, menstruação, algo do real ali se instaura, vem. Tá, corpo. Mas a gente não sabe quando a adolescência termina hoje. A adolescência está muito tardia, parece que quase não tem fim, né? Porque aí a gente pode falar de uma adolescentização da cultura, né? E aí que entra uma questão muito complicada. Eu diria que a infância não tem fim. Porque quando tu fala que os pais não querem frustrar os filhos, me parece muito mais que são eles, né? Então, em tese, nós estamos aqui fazendo uma hipótese de que os pais, né, enquanto sintoma e num grande número, têm dificuldade de lidar com a sua frustração, né, de não poder oferecer tudo para o seu filho. Né? Então, como é que ele vai lidar com isso aí? Que seria uma infantilização, né, prolongada, que alcança, como tu diz, um amadurecimento sexual e também de acesso ao carro, ao celular do ano, mas que não diz respeito a um amadurecimento enquanto existência. E o que é esse amadurecimento enquanto existência? Se não se deparar com a sua finitude. Eu sempre penso assim, que ninguém sai ileso da verdade. A verdade é que somos, que somos finitos, mortais, incompletos, imperfeitos e faltantes. E isso é condição básica da estrutura humana, o desamparo existencial. Só que é interessante que todos estamos nus nesse sentido. Todos, ninguém escapa. Só que talvez alguns aprenderam a dançar mais com desconcerto, a cantar na sua própria desafinação, a rir de si mesmos e até inventar uma certa ternura dentro do desamparo. Porque aí que tá, ainda vale a pena sim viver. Porque o que eu vejo no consultório é muito assim, é uma pulsão de morte, uma pulsão mais mortífera. Hoje se tornou algo tão comum os cortes, a autolesão, né? O se cortar. Onde tem corte não tem palavra, falta palavra. Daí a gente até pode pensar na arte, né? Que faz parte aqui do teu programa, né, Adriana? Que fala psicanálise e arte. E a arte vem ali muitas vezes ajudar nesse processo. De que ali possa se expressar alguma coisa onde tem, né, o Lacan ia dizer a borda do impossível de dizer, a moldura do real que escapa, né? Eu acho interessantíssimo, porque a arte tem ali um encontro com o inconsciente, onde não é algo a ser necessariamente descoberto, mas é uma cena que se atravessa, né? E que busca o sujeito naquilo que ele não esperava. Porque eu vejo alguns adolescentes assim, tanto na arte do desenho, artes visuais, alguns na música, outros até na escrita de poemas, ali encontrando um
escape, onde pode fazer um furo no sentido, abrir um espaço para o desejo, onde ali é um lugar que pode se afetar naquilo que muitas vezes não se compreende, não se consegue trazer em palavras, porque a palavra não diz tudo. Então a arte vem trazer algum significante talvez aí, e isso pode trazer talvez uma certa elaboração, vamos falar desse assim. desamparo. Isso, desse desamparo. Existe né? sempre. Mas dá uma borda. Dá uma borda, dá um contorno, tu pode fazer um encaminhamento mais saudável para isso. Pensando assim numa situação clínica, né? Onde ali um adolescente pode procurar no papel e na tela uma forma de colocar ali e não aqui. E não aqui, aqui é o lugar mais comum deles se cortarem, estão se cortando no banheiro das escolas, crianças, às vezes não é nem adolescente, 10, 11 anos, pré-adolescente. Não são sempre só adolescentes com 13, 14, já tive situações, mais de uma inclusive, com crianças adolescentes de menos idade que a gente poderia chamar na puberdade, né? E então isso é muito grave. Então ali muitas vezes aqui estava sendo marcado algo, alguma dor, um sofrimento, onde lá não tem palavra, porque muitas vezes os pais não têm mais paciência para escutar, não tem paciência nenhuma, e aí eles vêm com sermões sem fim, assim, que não faz efeito nenhum para o adolescente, viram aqueles sermões, assim, aquelas coisas, né, como se eles soubessem tudo, porque os pais se cobrem também estão perdidos, e eles querem ser pais perfeitos, só que os filhos não vão se desenvolver com a perfeição dos pais, suposta perfeição, eles vão se desenvolver com a humanidade destes pais. Aqueles pais que esperam que vão dar tudo, que muitas vezes eles dizem eu quero dar tudo que eu não tive, esses filhos, eles vão, na verdade, não adianta querer dar tudo que não se teve, se tu continuar passando para o teu filho todas as feridas e as coisas que tu não tratou na tua infância, porque a infância é um chão que a gente pisa a vida toda, como diz a Lia Luft, né? A infância, na verdade, a infância dos nossos pais também vai refletir na nossa infância enquanto filhos, né? Ninguém escapa disso, porque isso também é transgeracional, né? E é algo que às vezes se perpassa até a nível do inconsciente que grita ali naquela família, né? Família, quem não precisa, e todos temos, né? Nenhuma perfeita. Né? Mas se vive numa sociedade onde que se tenta tamponar tudo fingindo que tem ali uma perfeição, uma grande ilusão, né? Mas aí que tá, eu vejo a arte como uma forma, assim como o esporte, eu vejo muitas vezes que também faz algum movimento interessante a nível, né, de elaboração, né, dentro daquele momento ali de muito sofrimento, né? Mas é muito interessante quando eu percebo ali que às vezes vai lá num desenho expressar no papel algo que não precisa mais ser, isso aqui não precisa ser a tela, não precisa ser o papel. Eu posso expressar ali, né? Isso é um encaminhamento tão saudável, tão interessante de pensar. E né? Me parece que tem também uma diferença, talvez, né? Poder propor isso assim para discussão, porque tem esse que vai se cortar, porque o sofrimento é tão grande e não encontra uma tela e não encontra, né? E tem aquele que vai fazer isso porque se faz isso, porque todo mundo faz. Porque todo mundo está fazendo. Inclusive já ouvi falas assim: por que eu não posso? Qual é o problema? Funciona para mim. Na maior naturalidade, achando a coisa mais natural. Exato, porque passa por uma naturalização. Hoje em dia é o seguinte, todo mundo vai fazer tal coisa. E é uma proposta de inserção. Isso, de inserção num grupo, até para se ter reconhecimento. Então, isso é uma coisa. Sim. Outra coisa é essa marca que é feita para poder existir. Né? Sim, para estar ali. Os outros também para existir. Porque isso é importante deixar claro, que o corte como sintoma tem vários significantes, cada caso é um caso, cada cabeça é um mundo, cada história é uma história, cada história de dor. Cada marca ali tem a sua dor, o seu sofrimento que representa. Então, jamais dá para generalizar o porquê. O adolescente se corta todos por causa disso. Não, cada um ali tem a sua história e o que levou ali a chegar nesse ponto. É um dado importante isso de que isso acontece, por exemplo, dentro das escolas. Né? Acontece em casa e acontece dentro das escolas Sim. como uma troca, né? Como uma possibilidade de pertencer.
Ah, tu te contou? Me Sim, as escolas também estão em sofrimento, os professores, eles também não sabem mais como lidar com toda essa demanda. Sim. Então, pais perdidos, escolas também estão ali um tanto confusas e perdidas, muitas vezes não sabendo como conduzir, mas claro, com suas limitações também, porque ninguém vai salvar o mundo ali, a responsabilidade é também muito mais da família, que precisa fazer algum movimento, porque muitas vezes é lá que está a questão ali acontecendo. Pois é, né? como é que tu vê essa questão assim? A criança e o adolescente faz parte do mundo, faz Sim. parte de uma família. Sim. Então, esse sintoma que é da criança e do adolescente, Sim. ele é um sintoma também da família. Como é que Sim. tu pensa isso assim? Pensando um pouco, né, dessa coisa do ser pai, ser mãe, assim, eu acho que é importante a gente olhar para isso. Parece que hoje é um fardo, é um peso ser pai e ser mãe. A educação dos filhos, o cuidado com o outro, parece que está tão penoso, está tão difícil, assim, ou está colocado como algo menor, assim. E aí eu questiono assim, ó, como a gente pode tentar fazer uma reconversa, se repactuar num outro movimento ali, de poder encontrar um privilégio em ver o outro crescer. Ser um privilégio em a gente acompanhar nós como seres vivos, podermos nos ver crescer, aprender a falar, a caminhar, a controlar o xixi, a aprender a usar o garfo, aprender as letrinhas, aprender a adolescer, a virar homem, virar mulher. Este é o sagrado da vida, é o ciclo da vida. E aí que está. Onde se perdeu o privilégio de se ver crescer, de ver como funciona, de ver o filho se desenvolvendo. Então, não sei se responde a sua pergunta, mas eu vejo isso muito nos pais, mas aí é questionável, que falávamos lá no início, será que ali tem um desejo sim de ser pai e ser mãe? Aí é questionável, que desejo é esse? Né? Esse desejo não é um querer. É que é difícil, tu precisa se dispor ali, tu desejar estar ali, escutar o teu filho. Escutar um sujeito que não é extensão das tuas projeções, dos teus ideais, porque a sociedade projeta milhões de ideais, os pais vêm projetando. Aquele adolescente, também sofre por não ser tudo aquilo que gostaria de ser, sofre horrores, aquela criança também, porque as crianças estão sofrendo desde pequenininha por não serem perfeitas, e isso chega na adolescência, grita, né? Grita porque daí tem comparação com os pares muito forte, né? Em questão da própria estética, né? O adolescente é muito forte isso, né? De disso e daquilo, de ser desejado pelo outro, porque começa toda uma questão lá do amor mais sexualizado, romantizado ali, né? Então, assim, ó, isso tudo traz sofrimento, essa idealização excessiva, né, que os pais têm sobre os filhos e que os filhos também acabam tendo sobre si mesmos, né? Então, assim, ó, eu acho que aí entra aquela coisa de vamos diminuir um pouco este ideal, sair um pouco dessa fantasia de que somos completos, perfeitos e plenos, porque não somos, né? Essa história de goze agora e seja feliz o tempo todo, isso é uma grande ilusão, na verdade. É que é uma proposta do mundo, né? Sim. Do mundo para adultos e, então, crianças né? E é interessante, na clínica, é muito interessante a gente ver os dois polos dentro desse processo do atendimento no adolescente na clínica. Tu vê dois polos, às vezes, bem... Primeiro, tu precisa identificar ali em que momento está aquele sujeito, se ele está sofrendo por estar numa posição mais infantilizada, mais protegida, né, mais infantil, que é bem né, dentro ali de um sintoma da própria parentalidade que não deixa crescer, que tá, eu quero esse filho para mim, eu quero que ele dependa de mim e consciente ou inconscientemente eu vou dar um jeito de puxar ele para que ele continue dependendo de mim por muito tempo. Então, ver isso, né, muitas vezes acontece isso. Justamente porque ali também os pais parece que tem uma coisa que eles têm muito mal resolvidos com eles, porque aí que tá, o filho não pode ser o eco da tua o eco dos teus traumas, o remédio para as tuas feridas enquanto pai e mãe, né? Só que muitas vezes acaba sendo, né? Isso que é, né? O filho, ele não pode ser ali, não é a tua infância, o teu filho não é a tua infância, só que isso aí se mistura de uma maneira que vai além do que é consciente. Exato. Né? Isso vai muito além. É uma transmissão inconsciente, né? Inconsciente, não tem como. Se esses pais até têm a oportunidade de se tratar, aí eu diria que coisas vão acontecendo, né?
Porque muitas vezes não adianta só tratar a criança ou adolescente, os pais precisam se tratar. Muitos pais não aceitam por uma questão narcísica, porque eles se colocam no lugar que eles sabem, eu sei o que é melhor para o meu filho, não preciso me tratar, e muitas vezes o filho fica como bode expiatório, aquele que vai ter o sintoma, o depositário de todo o conflito familiar, e muitas vezes não é, né? Mas aí tem um outro lado, outro vetor da infância, que é quando se chuta aquele filho da condição de ser cuidado quando ainda não poderia ter se chutado, né? Vamos dizer, quando se faz uma precipitação disso. E aí a gente vê, né, adolescentes em situação de rua, de risco, se envolvendo em criminalidade. E aí aquela coisa de se reconhecer no grupo, daí vai crescer mais rápido porque eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou me envolver com droga, ou vou me erotizar, me sexualizar, vou a gravidez precoce, porque aí há uma precipitação. Então a gente vê, na verdade, tudo na vida que é extremo é um problema. Os dois extremos é um problema, numa posição muito infantilizada, onde parece assim, ó, tu fica dependendo de mim porque é isso que eu quero, ou então, tipo assim, ó, vai fazer o que tu quer, que tu tá ali, já se... E essas duas condições, elas têm uma mesma característica, que é o abandono. Porque aquele sujeito que ali está, tanto numa condição quanto na outra, não é visto. Não é levado em conta. Não é levado em conta o processo de transição que há ali. Não é levado em conta. Aquele processo onde tu precisa começar a criar condições estruturais ali de responsabilidade e autonomia para poder se inserir no mundo adulto, mas saindo dessa narrativa da infância, desse mundo maravilhoso, da majestade o bebê, né? É preciso sair disso e a partir disso tu poder, só que para isso tu precisa de um adulto que faça também, que ajude neste movimento, que um pouco é essa coisa de investir nas relações como ricas, como tendo um valor, né? Seja onde for, né? Relação pai-filho. E me parece que a gente, enquanto civilização, e eu acho que, né? Eu suponho que antes de uma grande transformação, porque eu acho que a gente está num ponto assim, existe um retrocesso, e é quando não se vê o valor a não ser algo que é dito por um mercado, não é? Que é capitalizado e que diz respeito ao dinheiro, ao que tu produz, né? Ao que tu pode propor para um mundo de consumo. E é esse caldo que a gente vive. E os pais estão nisso. Né? Sim. Então, me parece que isso que a gente, enquanto escuta clínica, percebe que há algo que está perdido, está achado nesse lugar, que também é um lugar, né? Como tu diz assim, é fora dessa valorização da relação. Né? Tá dentro disso, que a grande riqueza é o consumo de coisas. Sim. Né? Então os pais me parece que estão achados, em tese esses pais, né, estariam achados aí. As relações acabam ficando muito empobrecidas, limitadas, vazias, superficiais. Isso é triste. Eu acho isso muito triste. E os adolescentes, sim, eles estão em sofrimento. Né? Ou por um excesso de idealização, por quererem cumprir as expectativas mirabolantes dos pais, né? Dos pais não terem sido aquilo que eles gostariam de ser, e agora os filhos vão precisar realizar esse meu desejo de ser, né? Ou esse mundo aí de achar que tudo pode, que tudo nada importa, tudo é permitido. E aí é muito fácil para entrar no mundo da violência, né? Porque envolve muito poder, a droga, né? a criminalidade. Isso aí acaba sendo um caminho bem fácil, né? É tipo um atalho ali bem atrativo, eu diria, né? Pela busca do poder, assim, né? Então, sim, porque encontra ali um respaldo, né? Sim. Uma possibilidade. Sim. É isso aí. Bom, existe futuro? Existe. Existe futuro, Existe. Bárbara? Existe.
Eu acredito que vale a pena, sim, e existe, né? E tem tantas, aí que tá, na vida cabe tudo, né? Cabe o riso, cabe a alegria, mas cabe a dor também. Isso é inerente à condição humana. E tem que ter lugar, Isso né? aí. Para dor, que daí eu fico Isso é nos viver diagnósticos, intensamente, né? Dos diagnósticos que colocam as crianças em lugares específicos. Sim, como se não pudesse ter um essa sofrimento. lambança de diagnósticos hoje, claro, a gente, enquanto mais dentro da psicanálise, pelo viés psicanalítico, a gente trabalha com diagnóstico estrutural, né? Mas e me preocupa muito essas classificações exageradas, né, de crianças com diagnósticos tão precoces. E eu diria assim, é muito mais fácil dar diagnóstico do que escutar, muito mais. Tá? Então, os profissionais também, infelizmente, estão nessa onda, nesse caldo cultural, como tu falas, e a gente que precisa, enquanto profissionais, poder segurar a onda, né? Poder segurar um pouco. Porque também né? dizem, mas o que é que o meu filho tem? Isso. Vamos isso aí. perguntar a ele, né? É isso aí. E Eu quero, assim, para finalizar, já que é sobre arte, eu quero falar um trechinho de uma música que eu acho que tem muito a ver com esse momento aí que a gente está falando, e que ainda vale a pena, e sim, a pulsão de vida. Claro, a pulsão de morte também está dentro da gente, mas a pulsão de vida também, né? E eu acho que a vida, ela também tem um lado que é manutenção, né? A vida também, aquele dia, aquela alimento, coisa, né? O alimento, a gente vai lá, escova os dentes todo dia, come, também tem um lado da manutenção. A vida não é essa dopamina na veia, o dia todo, toda hora, e a gente poder olhar para isso, né? Mas poder encontrar ali um privilégio de olhar o seu filho crescendo e acreditar que é bom isso. Que bom ver meu filho se desenvolvendo. Esse é o ciclo da vida, é o sagrado da vida também, né? Mas a letra da música diz assim, eu acho que vocês conhecem, né? Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Então eu queria deixar essa mensagem para vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela música. Vim vadia, meu Deus. Vim vadia, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vim vadia, meu Deus. Vim vadia, meu Deus. Vim vadia, meu Deus. Vim vadia, meu Deus. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo.